Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 199 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre quais são os fatores que influenciam o tempo de atendimento da fisioterapia. Mas antes, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like, clica na setinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá naqueles seus grupos, bota lá para vocês discutirem sobre isso. Comenta aí como que vocês dividem o tempo de atendimento dos pacientes de vocês hoje, como vocês planejam isso, né, o tempo que você vai ter para atender cada paciente, e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Esse artigo aqui é da Leda, fisioterapeuta que foi minha supervisora quando eu estava na pós-graduação, hoje trabalha comigo lá no Hospital Universitário da USP. Esse trabalho foi feito, né, lá no hospital que eu trabalho, onde Leda trabalha. Carol Fu, que foi minha coordenadora na pós-graduação lá no HC, Alexandra, que é minha chefe hoje lá no hospital. Então, o pessoal aí que está aí no meu dia a dia faz bastante tempo. Artigo publicado no Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, agora esse ano, com fator de impacto de 4,3. O nosso contexto aqui é de recursos humanos, né? De pessoas. Por quê? Porque segurança e qualidade no cuidado do paciente. É impossível falar de segurança e qualidade no cuidado do paciente sem falar de pessoas. E como eu sempre digo, em muitas aulas que eu dou, é hipocrisia falar de segurança e qualidade no cuidado do paciente sem falar em recursos humanos, sem falar que é um absurdo a quantidade de pacientes que os profissionais de saúde têm que atender em cada plantão. Um fisioterapeuta para cada 10 leitos na UTI é um absurdo. É hipocrisia falar de segurança e qualidade no cuidado do paciente, tendo que ficar responsável por 10 leitos em 6 horas. Simplesmente não dá para ter qualidade e não dá para ter segurança para esses pacientes, tá certo? Por isso que a gente precisa sempre discutir isso aqui. Planejamento e organização vai aumentar a efetividade não só das intervenções realizadas, mas também da utilização dos seus recursos humanos. Por quê? Porque a maioria das vezes os recursos humanos eles são distribuídos devido a algum julgamento profissional, alguma pessoa decide isso, ao invés de serem utilizadas ferramentas objetivas. Então, por exemplo, a enfermagem hoje tem vários desses tipos de ferramentas objetivas para distribuir sua equipe. Tem o NAS, tem o Fugulin. Então, dependendo da característica do paciente, de quão dependente esse paciente é, você sabe de quantos profissionais você vai precisar para aquela unidade, para aquele plantão. E isso para o próximo plantão pode mudar e para os próximos vai mudando. Isso é dinâmico, por isso que é a necessidade de ferramentas objetivas. Não dá para ter sempre 4 pessoas no lugar onde as características dos pacientes são dinâmicas. Tem dia que vai precisar de 3, tem dia que vai precisar de 8, né? E com isso, o tempo de atendimento é afetado, obviamente, né? Dentro da fisioterapia, o que a gente costuma utilizar, né, para relacionar o tempo de atendimento é a funcionalidade, os objetivos daquele atendimento em si. O diagnóstico médico, ele não vai fazer diferença, porque, por exemplo, um paciente com DPOC pode ter um tempo de atendimento e outro paciente com o mesmo diagnóstico de DPOC pode ter outro, dependendo do seu acometimento, se a funcionalidade dele for outra, se o meu objetivo com ele for outro. Né? O que vai influenciar para a gente no tempo de atendimento é a gravidade dessa doença, os custos, a educação do profissional, o número de casos, né, o número de pacientes que esse profissional tem naquele dia, naquele plantão. E o que a gente sabe é que o tempo de atendimento está relacionado com desfechos como nível de mobilidade, tempo de internação, infecção respiratória, funcionalidade. De novo, é muito importante a gente discutir isso, porque a gente precisa criar ferramentas para estabelecer como dividir os profissionais que a gente tem para os profissionais que a gente precisa atender. Então, o objetivo desse estudo foram identificar fatores preditivos para a duração das sessões de fisioterapia em pacientes adultos em unidade de terapia intensiva. Foi um estudo longitudinal realizado na UTI do Hospital Universitário da USP com pacientes clínicos e cirúrgicos. A gente vê aqui, né, que o estudo foi feito entre junho de 2018 e agosto de 2020. Foram incluídos 339 pacientes. Com 339 sessões, né, avaliadas, 181 pacientes, 79 plantões e 19 fisioterapeutas diferentes. O método foi observação direta do fisioterapeuta, então o pesquisador observava diretamente o trabalho daquele fisioterapeuta durante todo o plantão e ele cronometrava o tempo das sessões. Para mim, aqui no artigo não ficou claro, e eu depois vou conversar com a Leda para tirar essas dúvidas que eu fiquei ao ler o artigo agora, e eu vou deixar claro também que eu não tive acesso aos suplementos, então não sei se talvez essas informações estejam mais claras no suplemento.
apesar dela falar que ela cronometrou o tempo de atendimento direto ao paciente, né, lá no leito, e também cronometrou o tempo de outras tarefas que o fisioterapeuta fazia, não me ficou claro se ela somou ao tempo de atendimento essas outras tarefas, né, como checar exames, fazer evolução e tudo isso que a gente faz também, além do atendimento direto, né? Então, para mim, pareceu que o tempo de atendimento que a gente vai ver aqui está só relacionado ao tempo de sessão direta com o paciente na beira do leito, tá bom? Quando a gente fala de tempo de atendimento, se a gente pensar assim, ó, temos 10 leitos para ser responsáveis em 6 horas, a gente teria então 36 minutos por paciente. Mas não é isso, né? Porque não é tempo de atendimento direto, porque você tem que pegar plantão, tem que checar exame, vai ter visita multi, vai ter visita familiar, vai ter intercorrência, internação, alta, transporte, intercorrência, evolução, banheiro, copa. Então você vai fazer um monte de coisa que não só atender o paciente. Então não dá para contar só o tempo direto na beira do leito. Precisamos considerar as outras coisas também, tá? Por isso que eu estou levantando essa questão aqui. Ela observou atendimentos tanto do período da manhã quanto do período da tarde. São fisioterapeutas diferentes, tá? Lá no hospital a gente tem um fisioterapeuta da manhã, tem um fisioterapeuta da tarde. E ela viu atendimentos de semana e de fim de semana também, porque às vezes isso muda também, muda a relação terapeuta-paciente. Então, com relação aqui às características das sessões de fisioterapia, né? Então, ela viu quase que igualmente aqui, ó, sessões de manhã durante a semana, sessões de manhã durante o fim de semana, sessões de tarde durante a semana e de fim de semana, praticamente igualmente distribuídas, né? Com relação às sessões, o tempo médio aqui, ó, foi de 29 minutos. O tempo com apenas procedimentos de fisioterapia foi 21,6 minutos. Sessões que foram interrompidas foram 2,4% das sessões. Número de pacientes por fisioterapeuta por plantão foi de 5. Por que esse número mais baixo? Porque lá no hospital nós temos alunos, provavelmente por isso que esse número ficou mais baixo. Não esquecendo que quando você tem alunos, a gente tem tempo de discussão com os alunos, tempo de ajuda aos alunos, tempo de um monte de coisa com os alunos, né? E aí, obviamente, não dá para ficar com 10 leitos mais os alunos. Então, alguns leitos são de responsabilidade dos alunos, por isso que aqui acaba diminuindo, né? Provavelmente, estou imaginando isso. E o número de procedimentos realizados por sessão foi 4, tá? Com as características dos fisioterapeutas, média de idade de 35 anos e tempo médio de experiência em UTI de 13 anos. Com relação aos pacientes, ó, idade de 63 anos, basicamente metade homens, metade mulheres, né? Um Carlson de 3, um SAPS 3 de 52, uma escala clínica de fragilidade de 3, né? Então, paciente pré-frágil. As razões de internação na UTI, a maioria 38% pós-operatório, 18% insuficiência respiratória e 16% sepse ou choque séptico, seguido aí também, né, de outros diagnósticos. Voltando aqui, né, para as características da sessão, então, tempo de sessão de 29,7 minutos, então deu quase aí 30 minutos de tempo de atendimento por sessão, lembrando que, ao meu entender, me parece que esse é o tempo na beira do leito e exclui outras coisas, como checar exames, evoluir e etc., coisas que não são feitas na beira do leito. Número de pacientes por plantão, né? Ficou aí na média de 4, 5, ó, variando de 3 a 7. Razões para não fazer todos os procedimentos planejados. Então, você chegou no leito planejando fazer várias coisas. Por que você não conseguiu fazer tudo que você planejou? Ou depois da avaliação beira-leito? Então, 60% das vezes por recusa do paciente, 13% não tinha outro profissional para ajudar, 8,7% falta de tempo. Por que a falta de tempo aparece bem embaixo aqui, diferente de outros estudos onde a falta de tempo muitas vezes é o primeiro fator para não conseguir fazer tudo o que você gostaria? Porque veja que o número de pacientes está mais baixo, essa relação de pacientes. Então, vê como interfere? Então, não dá para ser 10 pacientes. Na minha opinião, nós deveríamos ser responsáveis por 5 pacientes no plantão de 6 horas para poder fazer um atendimento com segurança e com eficácia para esses pacientes, né? E aqui, aonde ela avaliou quais eram os fatores preditores, né, o que poderia mudar esse tempo de atendimento, então, o que mais interferiu foi aqui, ó, receber os dois tipos de procedimentos, tanto motor quanto respiratório, que aumentou em 6 minutos e meio, radiografia de tórax alterada, que aumentou o tempo de atendimento em 2,8 minutos, o IMS aumentou em 1,2, e aqui para mim também não ficou claro,
O que no IMS que aumenta o tempo? Um IMS mais alto aumenta o tempo, ou um IMS mais baixo, um paciente mais dependente aumenta o tempo? Também não consegui, não ficou claro isso para mim. Contraindicação para qualquer nível de mobilidade fora do leito, diminuir o tempo de sessão em 6,9 minutos. Então, óbvio, se eu não preciso mobilizar meu paciente fora do leito, meu atendimento vai ser mais rápido, porque a gente sabe que mobilizar fora do leito leva mais tempo, apesar de ser o que mais ajuda os nossos pacientes. O turno da tarde teve um atendimento que durou menos 4 minutos. Por quê? Porque geralmente de manhã a gente tem mais coisas para resolver. É muito comum na rotina da UTI a gente passar a visita multi de manhã e resolver esses problemas que foram levantados de manhã, então o atendimento tende a demorar mais. E o índice de Bartel, que diminui em 0,2. Aqui também não está claro se um Bartel melhor ou pior é que diminui o tempo de atendimento. Então, conclusão: fatores associados à maior duração da sessão de fisioterapia foi realização de procedimentos motores e respiratórios durante a sessão, radiografia de tórax alterada e IMS. E fatores associados à menor duração das sessões foram contraindicação para qualquer nível de mobilização fora do leito e sessões realizadas no turno da tarde. Então, tudo isso aqui deve ser levado em conta. Então, por exemplo, dando um exemplo, como que isso mudaria a rotina? Fisioterapeutas da manhã devem ficar com menos pacientes que fisioterapeutas da tarde, já que à tarde sessões duram menos. Só um exemplo, tá? Pessoal da tarde, não brigue comigo. Isso é só um exemplo, né, de como que isso muda. Então, fisioterapeutas que têm pacientes que não vão sair do leito conseguem atender mais pacientes do que fisioterapeutas que vão ficar com pacientes que vão sair do leito. Entende como essas coisas mudam? Então, para criar uma ferramenta, você vai precisar levar esses fatores aqui em consideração e que talvez seja aí um próximo passo aí para evoluir essa pesquisa, tá certo? Então, não esquece de deixar aquele joinha antes de ir para o próximo vídeo. Sei que você não vai sair, você vai assistir mais um vídeo aí. Compartilha, clica na setinha que tem aqui embaixo, manda lá no seu grupo, discute com a galera, se inscreve aí no canal e comenta. E aí, que tipo de ferramenta vocês usam? Que tipo de estrutura de conversa vocês usam para definir o número de pacientes? Ou simplesmente é 10 ou mais que 10 e é isso aí mesmo? Vamos só fazer o que a legislação fala e não importa as características do nosso paciente para o nosso atendimento, né? Então, isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!